Olá, meu nome é Jaqueline e eu vou fazer a apresentação oral do meu resumo expandido sobre a resistência bacteriana e a urgência de novos antimicrobianos. A resistência bacteriana, ela vem sendo uma ameaça global crescente e estima-se que em 2019 houve quase 5 milhões de mortes associadas a infecções por bactérias resistentes, sendo que dessas 1,2 milhões de mortes foram diretamente causadas por bactérias resistentes. E apesar da resistência ela não ser algo recente, sua incidência cresce muito ao longo dos anos. E essas infecções hoje são comuns e críticas em pacientes imunossuprimidos, como pacientes submetidos à quimioterapia, pacientes que passaram por transplante, pacientes que fazem tratamento por diálise. Para esses pacientes, além deles enfrentarem a falta de imunocompetência, eles ainda enfrentam a escassez de antibióticos eficientes para tratar essas infecções. Essa escassez ela foi promovida pelo uso em grande escala dos antibióticos, não só como uma alternativa terapêutica para o ser humano, mas também como uma forma de promover a saúde dos animais na pecuária, o que contribuiu ali para o desenvolvimento da resistência bacteriana. Outra coisa que contribuiu para esse desenvolvimento foi a complexidade e o longo período de produção de novos antimicrobianos. As bactérias elas se tornam resistentes porque elas são capazes de fazer um processo chamado de transferência horizontal de genes entre si. E nesse processo, genes de resistência são passados de uma bactéria para outra. E os principais mecanismos de resistência que envolvem a formação principalmente de biofilme, que é aquela película viscosa em cima da colônia que impede a ação do antimicrobiano. Temos também a ativação de sistema de influxo, que é essa mostrada aqui, onde os antibióticos eles são mandados para fora da célula logo quando eles entram. A inativação enzimática de antibióticos, ou a destruição desses antibióticos por essas enzimas. Também temos a diminuição da permeabilidade da membrana a partir de proteínas modificadas da parede celular, que inibe ali a absorção de antibióticos. E também as frequentes falhas ali no tratamento com os antibióticos, elas têm expressado uma urgência no desenvolvimento desses novos antimicrobianos. Por isso, o objetivo desse trabalho foi abordar o crescente fenômeno da resistência bacteriana e enfatizar ali a urgência no desenvolvimento de novos antimicrobianos. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura por uma pesquisa qualitativa com natureza básica e exploratória, pela busca de artigos em plataformas como PubMed, Cielo e Google Acadêmico. Segundo a estimativa, no mínimo 1 milhão de pessoas por ano são acometidas por infecções resistentes a antibióticos no Brasil. Já nos Estados Unidos, esse número quase triplica, são 2,8 milhões de pessoas infectadas ao ano. E dessas, 35 mil mortes ocorrem anualmente nos Estados Unidos por bactérias resistentes. Não distante disso, na Europa, 33 mil mortes estão associadas à resistência bacteriana ao ano. A resistência, ela se dá muito pelo uso irracional dos antibióticos. Segundo o estudo de 2018, as principais razões do uso irracional dos antibióticos envolvem principalmente a falta de testes de identificação e suscetibilidade rápido, o que faz com que esses testes demoram um certo tempo a serem realizados e o que faz com que os médicos prescrevam os antibióticos antes mesmo deles saberem os resultados desses testes, então uma prescrição ali inadequada. Também, paralelamente a isso, temos a falta da conscientização pública a respeito do funcionamento do antibiótico, das indicações, o que faz com que eles adquiram ali antibióticos sem receita na farmácia e a disponibilidade deles sem receita é também um uso irracional. Porém, vale ressaltar que a principal causa ainda é a prescrição excessiva do fármaco, mesmo quando ele é ineficaz, principalmente como em casos de tratamento de virose. Nesse panorama de resistência, a OMS ainda publicou uma lista citando as principais bactérias de maior ameaça atualmente.
quando se fala de resistência. Em primeiro lugar, tivemos a Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos. Em segundo lugar, a Escherichia coli resistente a cefalosporina de terceira geração. Em terceiro lugar, a Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos. Quarto lugar, a Mycobacterium tuberculose resistente a intomicina. Quinto lugar, a Escherichia coli resistente a carbapenêmicos. Para essas bactérias, as opções terapêuticas são bem limitadas. Ainda, segundo dados apresentados pelo Brasil ao Observatório de Saúde Global, da OMS mesmo, de 100% das infecções reportadas, 24% eram resistentes. E ainda desses 24%, 7,5% tiveram origem não identificada, 31,8% tiveram origem na comunidade e 60,7% tiveram origem hospitalar. Isso acontece porque no hospital é um ambiente onde os antibióticos eles são utilizados em grande escala. Então os pacientes acabam chegando lá e com uma comorbidade e adquirindo uma infecção resistente lá mesmo. Agora, falando das principais abordagens que devem ser tomadas para enfrentar a resistência antimicrobiana, elas podem ser agrupadas em 5 principais intervenções. Começando primeiro pela implementação de medidas para prevenir e controlar essas infecções, como programas em hospitais para a prevenção das IRAs, as infecções relacionadas à assistência e saúde, e iniciativas comunitárias. Em segundo, um incentivo ali no desenvolvimento de vacinas para a prevenção dessas infecções, o que contribuiria ali muito para a diminuição do uso de antibióticos. Como terceira categoria, temos a redução à exposição dos antibióticos em áreas fora do contexto do tratamento humano, como a diminuição do uso na agropecuária. E em seguida temos a evitar a prescrição de antibióticos quando eles são dispensáveis e ineficazes, como no caso do tratamento contra viroses. Nas últimas décadas, tivemos ainda estudos sobre as propriedades que afetam ali a permeabilidade da membrana das bactérias e estudos sobre as bombas de fluxo para esse esclarecimento dessas propriedades físico-químicas. Mas esses estudos que esclareceram com detalhe isso foram muito direcionadas às bactérias gram-positivas, o que demonstra muito a dificuldade que temos para enfrentar a resistência intrínseca das bacterianas gram-negativas. Porém, a perspectiva é que novas técnicas como um banco de dados bem detalhados, o uso da inteligência artificial contribuam ali para o desenvolvimento de novas classes de antibióticos. E todos esses obstáculos, principalmente o obstáculo da bactéria gram-negativa, destacam ainda a necessidade de continuar ali a buscar agentes antimicrobianos para combater a resistência. Então, como em conclusão, as bactérias elas são resistentes, elas representam um dos maiores desafios da atualidade da saúde e elas vêm resultando ali na morte anual de milhões de pessoas no mundo, o que gera custos altos para o sistema de saúde. Vimos também que o uso indiscriminado dos antibióticos, junto com a capacidade ali das bactérias de se adaptarem, de elas se evoluírem, é o que tem acelerado o processo de ganho de resistência. E essa realidade existe uma ação urgente entre as iniciativas públicas, a implementação do uso responsável, prevenção de infecções, iniciativas comunitárias, tudo isso para promover ali a colaboração entre pesquisadores, governos, indústrias farmacêuticas. Tudo isso é fundamental para enfrentar a resistência bacteriana. Senão, é ainda possível que nós retornamos a uma era pré-antibiótica, onde os antibióticos não vão funcionar mais. Então, é necessário investimento no desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos e que a sociedade global atue juntos para preservar a utilidade dos antibióticos que ainda temos e assim promover a saúde pública. Obrigada!